Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos para uma noite fria nessa nossa quarta Pro da semana para a gente conversar sobre estrutura mestre para a construção de posts. Eu sei que o desafio de construir posts aí pega para muita gente, né? A questão de organizar a sequência de informações, criar na estrutura correta e principalmente criar posts que funcionem, né? Funcionem para o teu negócio, seja em qual etapa do processo for para atrair clientes ou para vender os teus produtos. E hoje eu quero conversar com vocês muito além da estrutura do conteúdo, a estruturinha que a gente precisa colocar nos posts. Mas eu quero conversar com vocês sobre uma estrutura que vem antes disso, uma estrutura que te dá o norte para você organizar as tuas ideias. Porque não basta a gente criar conteúdos aleatórios, já falamos sobre isso, né? Nossos conteúdos precisam seguir a lógica de vendas. Não basta a gente só pensar em modelos de posts, né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas com modelos. Quais são os modelos de posts que eu preciso usar? E a gente tem vários modelos, muitas possibilidades, né, de utilização. Mas existem alguns elementos que são eles que vão fazer a diferença na hora de vocês construírem. Então, enquanto o povo tá chegando, quem já entrou, só me dá um ok se vocês estão me vendo e me ouvindo, se tá tudo certinho, que eu vou colocar aqui o título da live de hoje, para quem entrar depois saber do que a gente está falando, tá? Então, a gente vai falar sobre estrutura para a construção de posts. Tá tudo ok, Mayra? Fazia tempo que eu não te via por aqui, Mayra. Bom te ver de novo aqui nas nossas lives. Obrigada, Belmonte? Não, é Bel Monteiro. Obrigada, Bel. Sejam bem-vindas, meninas e meninos que estão aí presentes. Então, vamos desmistificar, né? Vamos começar a entender essa questão dos posts. Uma questão que vocês já devem saber, de tanto que eu repito, é que existem 3 tipos de posts obrigatórios para estarem presentes no nosso feed. A gente sempre precisa ter em mente esses 3, que são os posts para atrair potenciais clientes, os posts de relacionamento com quem já nos segue e os posts de vendas. Esses são 3 tipos de posts que a gente deve ter em mente toda semana. Então, toda semana, quando eu vou planejar meu conteúdo, eu preciso pensar o que eu vou fazer para cada um desses 3, ok? Isso é extremamente importante para que a nossa máquina de vendas aqui no Instagram possa girar. Porque eu preciso o tempo todo atrair pessoas novas, o tempo todo conversar com quem já está aqui me seguindo e também o tempo todo fazer a oferta dos meus serviços. Isso tá claro para vocês? Tá entendido? E quero reforçar, né? Quem tá aqui ao vivo, gente, aproveita para ir tirando as dúvidas, né? Para ir colocando as dúvidas que tem a respeito da construção de posts. A outra questão, falando em estrutura de um bom post, que vocês precisam ter em mente sempre, tá? A estrutura. Todo post, independente do objetivo dele, independente do conteúdo, ele precisa seguir a seguinte estrutura. Ele precisa ter uma promessa. Todo post começa com uma promessa. Como fazer isso, o que eu fiz para, como evitar, como conseguir, 3 ações para fazer, 3 passos, 5, 10, as regras para, os erros que. Então, é sempre o início de um post precisa ser uma promessa, ok? E quando eu falo em post, pensem em conteúdo de forma mais abrangente, tá? Eu posso estar fazendo um Reels, mas esse Reels também precisa ter uma promessa para abrir. Eu posso fazer uma live. Essa live precisa ter uma promessa. E no post não é diferente, tá? Eu posso estar fazendo um card simples, um carrossel ou um stories. A abertura dele tem que ser uma promessa. O que eu vou te mostrar aqui? O que você vai aprender aqui? Que caminho eu vou te apresentar aqui?
Então tem que ser uma promessa, seja a promessa da história que você vai contar a tua, de como você aprendeu, de que erros você cometeu, de como você faz, como você escolhe, quais são, vamos supor um post de tendência, né? Quais são as tendências? Então, coisas que você precisa ter no teu armário, cores que combinam, né? Como descobrir o seu estilo, são promessas. Então, se um post é simples, se ele é um card único, o que vai naquele card único? A promessa de alguma coisa. Então, ele sempre começa com uma promessa. A segunda etapa dele, a parte que é o meio dele, eu preciso cumprir aquela promessa. Se eu prometi que eu vou te mostrar 3 formas de, se eu prometi que eu vou te contar como eu faço tal coisa, eu preciso entregar aquele conteúdo. Nada é mais frustrante, e todo mundo aqui já deve ter caído nesse clickbait, do que uma super chamada e que no final a pessoa enrola e diz, ah, mas se você quer saber mesmo, você precisa acessar tal aula. Se você quer saber mesmo, você precisa assistir tal vídeo. Então, assim, eu não preciso dar uma aula e entrar nos detalhes e explicar todas as técnicas e ferramentas de como eu faço tal coisa. Mas se eu faço uma promessa, por exemplo, de a estrutura para conduzir uma live ou cuidados na hora de realizar uma live, eu tenho que pelo menos colocar os tópicos ali. Eu não posso gerar no cliente, num contato com um conteúdo meu, uma frustração de uma promessa falsa. Então, eu sempre quando eu vou planejar ou quando eu vou analisar o material que as meninas fazem aqui na agência, o meu primeiro olhar é, isso é uma promessa? Tá abrindo com uma promessa? O que vem na sequência? Eu estou cumprindo com aquilo que eu prometi? Porque muitas vezes as pessoas fazem promessas mirabolantes ou fazem uma promessa e entregam um conteúdo nada a ver. Então, a segunda parte é a construção de apresentação daquilo. Se eu vou contar como eu crio os meus posts, qual é a minha rotina, quais são os elementos fundamentais para criar conteúdos com mais facilidade, eu preciso citar. Eu posso citar 3 elementos fundamentais. Eu não tenho a obrigação de explicar, exemplificar e detalhar. Mas se eu estou fazendo uma promessa, conheça, entenda quais são os 3 elementos fundamentais para a construção de conteúdo, o meu recheio precisa entregar, ok? Então, a estrutura é uma chamada, a entrega daquilo que eu fiz e o final. E aqui, pode parecer besta, né? Mas eu sempre falo para vocês que o que é besta a gente precisa falar. Isso vale na minha área e vale na área de vocês também. O final de todo post sempre deve ter um comando, uma chamada para uma ação. E sempre deve ter uma. Existem muitos posts ainda, muitas pessoas que chegam no final, tem aquela coleçãozinha, né? Curte, comente, compartilhe, né? Curta, salve, comente e compartilhe. Dando vários comandos para a pessoa. Qual é o resultado? A pessoa normalmente não faz nenhum. Ela não curte, ela não salva, ela não comenta e ela não compartilha. A gente sempre precisa, no final de cada post, dar um comando. O que eu quero que a pessoa faça naquele conteúdo. E aí sim, eu posso convidar ela para comentar, eu posso convidar ela para compartilhar, eu posso convidar ela para apenas curtir, para encaminhar para alguém, né? Eu dou um comando. Então, a estrutura mestre da construção é sempre essa: uma promessa, o recheio que cumpra aquela promessa e uma chamada para ação, uma única chamada para ação. E aí vocês podem estar pensando, ok, mas qual chamada eu uso em qual momento? Se o meu post é de atração, para atrair novos potenciais seguidores, eu tenho até 3, mas eu gosto de usar 2 chamadas especificamente. Chamada número 1, me siga
para saber mais, me siga para ter acesso a mais conteúdos como esse, me siga para aprender como executar cada um desses pontos que eu apresentei aqui. É um convite para me seguir. Os de atração também super cabe o convite para envie esse post para alguém que também passa por essa situação. Envie esse post para quem precisa saber dessa técnica, ter acesso a esse conteúdo. Eu também posso convidar para compartilhar. O que também é usado, mas é o que eu menos gosto de usar, porque normalmente é o que dá menos retorno, e ele dá retorno em situações muito específicas, é o de marque alguém aqui que também precisa saber disso. É muito mais fácil, entendam que tudo que a gente faz é baseado no comportamento das pessoas, tá? É muito mais fácil eu encaminhar um material para alguém, onde eu não tô me expondo ali publicamente, nem tô expondo a pessoa, do que eu chegar e marcar um arroba ali. É muito mais fácil. Então, por isso que, quando é um post de atração, eu priorizo esses dois comandos. Me siga ou envie esse conteúdo para quem precisa, ok? Quando ele é um post de relacionamento, o convite geralmente é para salvar. A pessoa já te segue. Quanto mais salvamento tem um post, mais alcance ele começa a ter. Então, o convite é para salvar aquele conteúdo, tá? Então, salve esse conteúdo para consultar depois, ok? Ou você também pode convidar a pessoa para compartilhar a experiência dela, no sentido de comente aqui se você sabia disso, comente aqui se você prefere A ou B, comente aqui se você também já passou por essa situação. E esse convite para comentar, ele sempre tem que ser um convite muito simples, tá? Muito rápido, para que a pessoa não precise ficar pensando muito tempo. E se o post é de oferta, qual é o meu convite? O meu convite é para a pessoa ou comentar ali se ela quer, ou me chamar no direct, ou clicar no link da bio. Quando ele é de oferta, eu gosto de sempre pedir para que ela comente. Por quê? Eu acho mais fácil pedir para a pessoa comentar eu quero do que fazer a pessoa ir clicar no link da bio. E aí, a partir do momento que a pessoa levanta a mão, manifesta o interesse, a gente entra com a ação. Tá? Então, eu sempre olho, e isso, óbvio, varia da maturidade de mercado para mercado. Mas todo olhar, quando a gente vai construir um conteúdo, tem que ser na praticidade para o cliente. Então, pense, né? Se eu peço para você, coloque aqui eu quero, é muito mais simples do que eu falar. Clique no link da bio e acesse o link do WhatsApp e me mande um oi. Concordam comigo? Que é muito mais fácil? Então, essa é a estrutura da construção. Chamada, entrega do recheio e a chamada para promessa, a entrega da promessa, que é o recheio do post, e a chamada para ação. E pensem comigo, se ele é um card simples, que é um post único, essa construção vai estar aonde? A promessa no card, a entrega e a chamada para ação na legenda. Se for um post em carrossel, ele vai estar todo no carrossel. Então, eu tenho lá no primeiro post a promessa, o recheio e a chamada para ação. Se ele é um Reels, essa estrutura vai estar na construção do Reels. Agora, tem um ponto que para vocês conseguirem construir os conteúdos de vocês, que ele é o mais importante de todos, que é o que eu chamo de pilares básicos para que a gente consiga construir conteúdos. E esses pilares básicos talvez seja um erro muito grande que a maioria de vocês acaba cometendo. Quando eu vou corrigir os materiais aqui dos meus mentorados dentro da comunidade, ou até mesmo nas mentorias individuais, eu vejo que é um erro muito clássico. E se vocês tiverem essa estrutura em mente, todo o restante dos posts acaba ficando muito mais simples. O que é que vocês têm que ter em mente? E eu sugiro que mais do que ter em mente, que vocês tenham isso escrito em um papel. Porque isso vai guiar a estrutura, a condução de qualquer conteúdo. Que é o quê? Eu preciso ter clareza de com quem eu tô falando. Então, assim, eu vendo para quem? Eu converso com quem?
Quem é o meu público? Que é aquela velha máxima, né? Se eu não sei com quem eu tô falando, eu não vou conseguir entender os problemas, eu não vou conseguir entender as vontades, eu não vou conseguir entender as dúvidas. E eu vou criar um conteúdo que normalmente vai ser muito técnico. Então eu sempre tenho que ter em mente com quem eu falo. E quais são os problemas, as dúvidas e as vontades dessas pessoas que eu resolvo com o meu serviço. Porque os posts que funcionam são os que geram identificação. São os que entregam uma informação que mostra um caminho ou que sana uma dúvida da pessoa. Então, se você não tem ali num documento escrito em algum lugar quem é o teu público e quais são os problemas que você resolve com o teu serviço, as dúvidas que as pessoas têm em relação ao teu serviço e as vontades que você ajuda essa pessoa a conquistar com os teus serviços, a chance do teu post não funcionar é muito grande. É muito grande. Só que só essa informação não basta. Porque qual é o outro ponto que você tem que ter clareza absoluta na hora de construir qualquer material? É como você trabalha. No que você acredita dentro do teu mercado. Quais técnicas você utiliza? Que caminho você defende? Essa parte, ela é essencial, porque é a partir desse entendimento que eu vou ter o recheio dos meus conteúdos. Pensem comigo, tá? Vamos para um exemplo bem simples, para vocês entenderem melhor do que eu tô falando. Eu trabalho com profissionais liberais, ok? Qual é uma vontade muito forte dos profissionais liberais? Vender mais, com mais facilidade, atrair mais clientes. Essa é uma vontade. Se eu trabalho com marketing digital, qual é o caminho que eu sempre vou indicar e defender? O do marketing digital. Concordam comigo? Só que só o marketing digital é genérico e é amplo. É genérico e é amplo. Aí vem o que eu acredito dentro do marketing digital. Que eu defendo dentro do marketing digital. Agora, esse mesmo conteúdo de aumentar as vendas, se ele fosse feito por alguém que trabalha com palestras, o que essa pessoa ia defender? Que se você quiser vender mais, você tem que fazer palestras. Se esse conteúdo fosse feito por alguém que trabalha com mídia externa, com outdoor, buzzdoor, painel, o que essa pessoa vai defender? Qual é a resposta que essa pessoa vai dar? Quais são os caminhos que ela vai indicar? O da mídia externa. Vamos para um outro mercado. Emagrecimento. Né? O mercado de emagrecimento. Eu posso ser uma nutricionista no mercado de emagrecimento. Concordam comigo? Eu sou uma nutricionista. Eu vou indicar o quê? Eu vou indicar que o caminho é cuidar da alimentação, certo? Só que existe uma nutricionista que trabalha com reeducação alimentar, existe uma nutricionista que trabalha com dieta low carb e existe uma nutricionista que trabalha com dieta cetogênica. As três nutricionistas podem usar posts com a mesma chamada. Concordam comigo? Só que cada uma vai indicar um caminho diferente para resolver isso. Vai defender uma linha diferente de resolver isso. Eu ainda posso pegar o mercado de emagrecimento e aqui eu posso colocar quem? Eu posso colocar um personal, né? Um personal e uma academia, ok? Um personal e uma academia. A promessa é a mesma. A promessa que ele vai usar nos posts, os problemas, as dúvidas, as vontades, vão ser basicamente as mesmas de um personal e de uma academia. Qual é a diferença? Um personal vai defender a forma como ele trabalha. A questão de ser customizado, de ser direcionado, de ter o acompanhamento. Isso vai estar presente na grande maioria dos posts dele. Ora falando mais da importância do acompanhamento, ora falando mais da importância de ter um treino super direcionado,
ora falando das facilidades que pode ser em casa, pode ser na academia do teu prédio, que eu vou até você. Ora falando da questão da constância, que ter alguém do lado vai ajudar a garantir a constância. Enquanto uma academia vai defender o quê? Vai defender o espaço, vai defender a possibilidade da diversidade de exercícios, vai defender a questão de ter lá o acompanhamento dela, de ter a socialização, de ter um espaço adequado, de você sair com aquele compromisso, com aquele horário. E aí, dentro de uma academia, vamos ficar só nos universos da academia. A gente tem as academias que têm liberdade total. E essa academia com liberdade total vai defender como? Com a liberdade total. Mas a gente tem a academia que tem lá as aulinhas, os horários, ela vai defender dessa forma. Tem academia que tem várias franquias por aí, ela vai defender dentro dessa linha. Vocês conseguem ter entendimento do quanto é importante eu ter clareza do que eu defendo e de como eu trabalho? Se eu voltar não para vendas de maneira geral, mas se eu voltar para a questão das redes sociais, existem as pessoas que vão defender que o caminho é fazer anúncios. Existem as pessoas que vão defender que o caminho é fazer lançamento. Existem as pessoas que vão defender que o caminho é trabalhar com e-mail. Por que elas defendem isso? Porque é a forma como elas trabalham. E alguém colocou aqui a questão de terapia, né? A Cláudia. Como mostrar isso na terapia? Cláudia, tudo começa pelo pilar número 1. De quem é o teu público. E de quais são os problemas lá que você resolve do teu público. Aí você vem para a tua terapia. Como é a tua terapia? Como funciona o teu processo? Que técnicas você utiliza? Você trabalha com a questão mais de trazer para a consciência, você trabalha com o inconsciente, você trabalha mexendo nas emoções, você trabalha de maneira mais lúdica. Tem alguma linha de terapia específica que você utiliza? Por exemplo, uma das mentoradas da comunidade, ela trabalha com terapia. Ela direcionou a terapia dela para empreendedores. Então, ela escolheu o público dela. O público dela são empreendedores. Ela escolheu que dentro desse universo de empreendedores, ela vai tratar principalmente a questão de frustração, sentimento de vazio, insatisfação, falta de equilíbrio, aquela coisa assim de que eu tô fazendo, parece que eu não tô vivendo e tô me frustrando. Ok? É isso que ela escolheu trabalhar dentro desse universo. E aí dentro desse universo a gente vai lá, coloca no ChatGPT, consegue estratificar várias pequenas situações, vários pequenos sentimentos para trabalhar. Mas aí vem o detalhe, como que ela trabalha? Ela trabalha com várias terapias alternativas, várias, tá? Ela escolheu trabalhar com florais, com tarô e mais umas outras que eu não lembro o nome agora, ok? Ela não tem uma linha de terapia, ela tem várias. E o grande desafio que ela chegou, quando ela chegou, ela disse assim, Elis, eu não consigo trabalhar só com uma linha, porque na minha forma de trabalho, essas possibilidades se complementam. O que a gente fez? A gente parou e foi organizar o serviço dela. A gente foi lá e foi organizar o serviço, porque ela não conseguia apresentar aquilo que ela fazia. Entende? Ela não conseguia apresentar aquilo para o público. E a grande maioria de vocês tem esse enrosco na hora de construir os conteúdos, sejam os conteúdos ou as ofertas, porque vocês não param para montar uma boa apresentação do serviço de vocês. E aí a gente fez isso, a gente montou uma boa apresentação do serviço dela. Deu uma produtizada, encaixotou, empacotou aquele serviço dela. E a gente defendeu. Qual foi a linha de defesa? Primeiro a gente deixou claro lá quais eram as sessões, quais eram os objetivos,
Qual foi a linha de defesa? Que esses problemas, né, desse vazio existencial, de não conseguir achar esse equilíbrio, de ver que a vida tá passando e de repente não perceber que você tá fazendo nada, ele é tratado em várias esferas dentro do nosso consciente e inconsciente. E para cada uma das questões que a gente precisa ir ajustando para resolver esse problema, existe uma linha de terapia que funciona melhor. E que muitas vezes a pessoa não conseguiu resolver isso ainda porque foi utilizada uma única técnica. E quando você utiliza uma única técnica, você trata só um dos pontos, não trata os demais. Então a gente está construindo o quê? Está construindo uma lógica na cabeça das pessoas. Ó, pensem comigo. A partir de um problema ou de uma vontade que essa pessoa tem, a gente apresenta um caminho para ela. Apresenta uma alternativa. E depois a gente precisa ir encaixando as pecinhas, explicando o porquê que aquele caminho é o melhor. Então, se tu trabalha com um tipo de terapia, com uma linha, você vai defender o porquê que aquela linha é a melhor. Eu tenho uma outra cliente que ela trabalha com uma técnica, que eu não vou falar o nome da técnica porque é uma técnica muito exclusiva, mas que é uma técnica que atua exclusivamente nos traumas, nos acordos passados que a gente fez e que não estão no nosso consciente. Então, o que ela defende? Que muitas vezes você trabalha com autoconhecimento, com terapia, com isso, com aquilo, mas você está o tempo todo trabalhando no teu consciente. E é por isso que você não destrava. É por isso que você não resolve. É por isso que você fica patinando. Que o caminho correto, a solução é você trabalhar com as técnicas que puxem lá do inconsciente os teus verdadeiros traumas, os teus verdadeiros problemas, os teus verdadeiros entraves. Porque conscientemente todo mundo quer prosperar, todo mundo quer fazer, todo mundo quer acontecer, mas muitas vezes não consegue. Então, eu posso ter um post de terapia diferente, com a mesma chamada, na mesma linha de chamada, mas eu tenho linhas de defesas diferentes, de acordo com aquilo que eu trabalho. Então, se vocês não param para montar essa estrutura mestre, esse resuminho mestre de com quem eu tô falando aqui, com que público eu quero conversar, esse resuminho de, cara, o que eu faço, o que eu defendo, o que eu acredito no meu mercado, como eu trabalho, porque é isso, os nossos conteúdos nas redes, eles servem para apresentar o nosso trabalho como caminho de solução para os nossos potenciais clientes. E aí, o terceiro item que eu tenho que ter entendimento, que eu tenho que ter registrado ali nessa minha estrutura base de construção, são as técnicas que eu uso. Por quê? Porque existem conteúdos que eu vou conversar com o público e mostrar o caminho, defendendo de forma macro o caminho para resolver. E existem conteúdos que eu vou explicar as técnicas, que eu vou abrir, que é o que eu faço aqui com vocês. Quando eu faço um conteúdo macro, eu tô falando sobre o quê? Tô falando sobre postar 3 vezes na semana, eu tô falando sobre criar posts seguindo a lógica de vendas. Quando eu venho para as técnicas, eu falo sobre o quê? Eu falo sobre rotina, eu falo sobre como conhecer o público, como criar a base do marketing estratégico para poder construir conteúdos. São técnicas que eu vou utilizando. Só que eu sou muito chata com esse ponto, né? Assim que, gente, assim, ó, não é porque eu acho que, né? De verdade, não é porque eu acho que, é porque eu vivencio isso diariamente. Com os clientes que chegam na agência, com os clientes que chegam para mentoria, com quem vem tirar as dúvidas comigo. Em geral, vocês têm uma pressa danada de sair fazendo posts. E pouca paciência
para parar e escrever num PowerPoint ou num Word essas informações estratégicas. E aí vocês não conseguem colocar o serviço de vocês na linguagem do público. Aí vocês não conseguem ter o entendimento e organizar na mente de vocês que lugar do mercado vocês ocupam, o que vocês defendem. Né? Muitas pessoas chegam, mas eu não consigo vender o meu serviço. Ou, a minha bio não está atrativa. Minha primeira pergunta, o que você vende? Como você trabalha? E eu pergunto, vocês têm isso? Vocês têm essa clareza? A Bel perguntou, quando eu falo em produtos artesanais, são biscoitos, chocolates, brownie, trufas, bombons personalizados e etc. O que vai acontecer, Bel? Em que momento da vida das pessoas os teus produtos entram? Né? Você pode apresentar os teus produtos para festa, você pode apresentar os teus produtos para presentear, você pode apresentar os teus produtos como um mimo ali, um agrado no final de semana. E o que você defende? Qual é a linha que você defende? Você vai defender os produtos artesanais. E aí tem que entender quais são as técnicas que você usa. Por exemplo, se lá na construção dos teus produtos você usa, sei lá, produto natural, ou você usa o achocolatado XYZ, ou você faz isso no 1 a 1, então você vai defender a forma como você trabalha. E na tua questão dos produtos, a defesa é mais a apresentação da técnica. São feitos dessa maneira porque dão mais sabores. Os nossos doces são customizados de tal e tal forma para garantir mais maciez. Então você vai trabalhar em cima desses argumentos. Você apresenta como você faz, o que você utiliza, por que você faz dessa forma. Essa é a questão. Então eu sempre tenho que olhar para eu conseguir criar posts, e eu chamo isso de estrutura mestre para conseguir construir conteúdo, porque se a gente não tem essa clareza, o que a Bel vai fazer? A Bel vai fazer só post anunciando que tem o biscoito, que tem o brownie. Mas ela não vai colocar o biscoito, o brownie, o bombom para um momento. Então, vamos supor que a Bel esteja montando o planejamento dela para agosto. O que a Bel pode enfatizar na última semana de julho e nas 2 primeiras semanas de agosto? O Dia dos Pais. Ela pode pegar os produtos dela, inclusive eu montei esse planejamento com uma menina que tá lá dentro da comunidade, que ela faz bolos. Ela faz bolos maravilhosos, assim. A primeira vez que eu olhei o bolo, eu olhei, por que ela botou esse bolo dentro da caixa? Esse boneco dentro da caixa. E na verdade a caixa era o bolo. É muito real, assim, os personagens que ela faz. E ela faz garrafa de vodka, ela faz bonecos, faz de tudo. O Minion parece o bonequinho de pelúcia do Minion. Então ela faz bolos artesanais, que são obras de arte e maravilhosos por dentro, são muito gostosos assim. Então ela botou o produto dela, né, e ela defende o produto dela dentro dessa linha, que um bolo deve ser lindo, refletir a tua personalidade, porque é para comemorar um momento especial, mas que ele precisa ser gostoso. Ele precisa ser delicioso. Eu tenho uma outra cliente que ela trabalha com bolos fakes. O que ela defende? Ela também coloca lá para festa, para o evento e para o momento. Mas ela defende que o bolo fake fica muito mais realista, deixa a mesa muito mais bonita, não vai derreter, vai encantar, vai impressionar, vai se mexer. E que vai sair muito mais em conta do que contratar um bolo pronto. E que depois você pode ter um bolo mais simples, gostoso, que você pode escolher só pela gostosura para apresentar para os seus clientes. Então, mas voltando, que eu acabei descambando lá, me perdi no raciocínio, a questão é, essa cliente do bolo artesanal, o que ela está fazendo agora em julho e agosto? Toda a comunicação dos bolos, ela está voltando para o Dia dos Pais, apresentando isso como um presente para o pai, porque a pessoa pode escolher o bolo personalizado.
Ela está colocando isso como convite para fazer uma encomenda especial para comemorar o Dia dos Pais, com um bolo personalizado. Ela criou kitzinhos para serem presentes para o Dia dos Pais. Então, a questão toda começa para que a gente construa bons conteúdos, é que a gente olhe para o interesse do nosso público, onde a gente se encaixa na vida dele. Sem esse entendimento, a coisa não evolui. E depois eu tenho que entender qual resposta eu vou dar. Porque se eu sou a boleira que faço bolo simples, eu não vou entrar na pegada do presente. Como a boleira que faz o bolo artesanal, esculpido, praticamente esculpido no açúcar. Vocês conseguem entender essa diferença? Conseguem entender a importância de ter essa base construída? Porque eu tenho que ter esse raciocínio lógico na hora de montar os meus conteúdos? Me contem aqui, se isso ficou claro para vocês. Ó, o Eduardo aqui, do Celularicia, colocou aqui, post de conserto de celulares, pois ninguém fica sem o celular. Eduardo, olha só as questões que tu tem. Tu tem a questão o de ninguém fica sem celular, é um ponto extremamente importante. Como tu tem uma assistência, você vai trabalhar com a questão de qual é a tua linha de defesa. Tu tem uma linha de defesa que é: faça manutenção. Se você fizer manutenção fazendo a limpeza, trocando a película, trocando a capinha regularmente, você nunca vai ficar excluindo os arquivos que não precisa. Fazendo uma manutenção preventiva, você nunca vai ficar sem o seu aparelho. Essa é uma conversa extremamente importante, porque você e todo mundo aqui morre de medo do celular dar um pau. Porque a gente tem tudo aqui dentro. Eu mesmo tenho tudo aqui dentro. Se eu perder o meu celular, eu não vou conseguir nem ligar para minha mãe, porque eu não sei o número de cor. Eu não sei. Então a gente tem banco, cartão, tá tudo aqui. Todos os meus contatos, tudo, meu acesso às redes sociais, tudo aqui dentro. Tudo. Então, trabalhar com esse medo das pessoas de ficarem sem e defender a tua assistência, a manutenção preventiva, é uma linha, sim, que você pode trabalhar. E você tem uma outra linha, que é a linha de que consertar, arrumar, é infinitamente melhor do que sair comprando novo por qualquer besteira. Muitas vezes só trincou o vidro, dá para trocar o vidro. E aí você vai trabalhar no quê? No incômodo que dá trocar de aparelho. Então, muitas vezes tem um aparelho há 1 ano, há 2 anos, e ele tá super funcional ainda. Se você fizer uma manutenção preventiva e se você arrumar os trincadinhos, trocar o vidro, você fica com ele novo, por um valor muito menor e com muito menos estresse, com muito menos incomodação. Entendem a importância? Uma coisa é o Eduardo do Celularicia fazer um anúncio falando: faça uma manutenção preventiva do seu celular, troque o vidro do seu celular. Outra coisa é ele fazer um post falando da situação do cliente, do medo de ficar sem, do incômodo de trocar, da dor de cabeça que pode gerar se parar do dia para o outro. Só que a gente só consegue construir essa lógica, concordam comigo? A gente só consegue construir essa lógica quando eu começo a ter clareza de onde eu me encaixo na vida das pessoas e de quem são essas pessoas. Conseguem perceber? Deixa eu ver se eu pulei mais alguém aqui. Ah, Maíra, é verdade. É verdade, né, Maíra? A Maíra acho que trabalha com fisioterapia para terceira idade, se eu não me engano, né? E trabalha em casa. Então, assim, tem toda essa questão dos ganhos da fisioterapia, da importância. Pode trazer ela como tratamento. Então, ela pode falar com quem? Pode falar com as pessoas que estão com problemas. E a Maíra também pode falar com pessoas de forma preventiva, para evitar que, se você tem essa idade, se você tem essas limitações, faça isso para evitar que. E aí ela vem com um complemento. O que ela faz? Ela faz fisioterapia.
A Maíra, de repente, numa questão não do conserto, a Maíra vai estar trabalhando, de repente, com um médico, disputando com um massagista. Na prevenção, talvez ela esteja disputando ali o espaço com o instrutor de musculação. E a Maíra vai falar o quê? Não, o caminho é você fazer uma fisioterapia. Porque tem esse e essa vantagem. Esse ponto. Só que eu só consigo construir isso se eu construir a base. Deixa eu ver o que mais aqui, se eu pulei alguém. O Eduardo eu já falei. A Cláudia aqui. Chegar à origem da dor emocional em breves sessões. Trabalho com traços de caráter. Aí tu vai pensar, qual é o público, em quais situações... Pensa comigo, tá, Cláudia? Em quais pequenas situações, para qual público, essa tua técnica funciona melhor? O que a pessoa tá sentindo? Que situações chatas ela tá vivendo no dia a dia? Que a tua técnica vai ser mais assertiva. Porque eu preciso me identificar para dizer, eu tenho isso, então vou ver aqui que isso aqui resolve. Vocês conseguem entender que vocês precisam colocar o olhar para os dois lados? Para os dois lados? O que o meu cliente está ali passando, desejando, querendo, sofrendo, nas pequenas situações que o meu serviço se encaixa. Que eu posso falar isso, ele vai parar para olhar e eu vou apontar o caminho. E o segundo é como eu faço isso. Por isso que todo mundo que entra na comunidade ou vem para minha mentoria, nossas duas primeiras ações é a apresentação do serviço e o PDV. Porque isso dá clareza para tudo. O que eu posso dizer para vocês é que existem uma forma muito simples da gente fazer isso. Da gente montar uma apresentação vendedora e também da gente construir um PDV do cliente, que é usando o ChatGPT. Dentro do ChatGPT, a gente consegue extrair até mesmo as frases que os clientes falam em relação àquilo que a gente vende. Para que a gente tenha esse entendimento do público de forma mais profunda. Que a gente entenda quais são os mitos que existem no mercado que a gente pode falar a respeito. Quais são as dúvidas que as pessoas têm na hora de contratar aquilo que a gente vende. Dentro do ChatGPT eu criei um assistente que ele é o planejador. Que ele te ajuda a buscar essas informações. E ainda tem um assistente lá dentro que depois de você extrair essas informações, ele vai montar a apresentação do teu serviço. E um outro assistente lá dentro, que depois de você extrair essas informações, montar a apresentação do teu serviço, tendo clareza de como você trabalha, ele vai construir os posts para você. O conteúdo do post. Todo o conteúdo. Do post simples, do post em carrossel. E todos esses assistentes estão configurados dentro do curso ChatGPT, sua equipe de marketing digital. Então, lá dentro, vocês têm lá o script para primeiro usar o ChatGPT para buscar as informações de mercado. Depois, você tem lá o script para configurar o assistente que vai construir a apresentação do teu serviço. E depois, você tem o script para criar os posts. E você só fornece as informações e ele constrói para você, lindamente. Só que mesmo com o ChatGPT, essas duas etapas são essenciais para construir bons conteúdos. A diferença é que ele te ajuda a fazer isso de maneira mais rápida, mais aprofundada e mais precisa. E todos esses assistentes eu já configurei, já testei e vocês podem acessar eles dentro do curso. Que hoje o valor é 12 vezes de R$19,90 ou R$199 em pagamento único. Para vocês conferirem os detalhes e para liberar o acesso que é imediato desse curso do ChatGPT, e que ele é um curso, gente, mas ele não é um curso para estudar. Ele é um curso para aplicar. É um curso para você assistir a aula onde eu dou orientação, porque é muito importante você entender, o que você está configurando. Por quê? A maneira como eu construí esses assistentes é não só que eles façam bons materiais para vocês,
mas eles façam bons materiais de acordo com o mercado de vocês e de acordo com a forma como vocês trabalham. Então você vai assistir a aula, que é de 10, 15 minutos numa explicação rápida. Vai abrir o PDF que eu entrego junto, vai copiar o script e vai ajustar o script para o teu mercado. E você tem o teu assistente de marketing configurado, que depois você só vai entrando com as informações pontuais. A configuração do assistente demora um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho, na verdade. Mas depois, toda semana, quando você for construir os seus materiais de oferta ou de atração, seja do que for, é só você colocar as informações lá dentro, de qual é o tema, qual é o assunto, qual é a abordagem, e ele vai criar esses materiais. Para você ter acesso aos detalhes e para liberar o teu acesso imediato também, é só digitar aqui nos comentários máquina, que eu envio no teu direct todos os detalhes. Se você tá vendo o replay aqui no Instagram, também é só digitar aqui nos comentários máquina. E se você tá vendo esse replay no YouTube, porque essa live sempre vai para lá, e eu recomendo todo mundo que faz live no Instagram depois subir a live no YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então assim, esse curso eu montei para facilitar a vida de vocês, né? Para que vocês saibam o que precisa fazer, mas que usem a inteligência artificial para facilitar a vida de vocês. Ok? Me contem aqui, fez sentido essas informações? Trouxe mais clareza do porquê que talvez os teus conteúdos hoje não performem tão bem? Me diga. Quero saber. Sim, isso mesmo. Ok, deixa eu ver. Abel, estou com dúvida em relação ao conteúdo, porque o produto será cesta, box de café da manhã, e os mimos serão os séculos diários. Eu não entendi o que seriam os séculos diários, Bel. Realmente está confuso, mas você pode defender a questão aí da cesta como um melhor presente, como um presente ideal, como também você vai apresentar a cesta e por que aquela cesta é a melhor cesta do mundo, ok? Fez sentido, minha gente? Total? Por nada, Cláudia. Fez, Eduardo? Que bom, minha gente. Então, assim, minha missão aqui é que vocês entendam essa lógica. E o meu convite também é para que vocês liberem acesso ao ChatGPT, ao curso, para que vocês façam isso com mais facilidade, com mais agilidade e de maneira mais correta, né? Hoje, ter essas ferramentas de inteligência artificial à nossa disposição e tê-las configuradas da maneira correta faz toda a diferença na nossa vida. Agiliza e muito o nosso trabalho, ok? Então, liberem o acesso, usem e abusem e um beijão. Espero vocês, minha gente, segunda-feira que vem no nosso aulão lá no YouTube. Tchau, tchau!